Trabalhadores de hotel. Qual é a pior coisa que você já viu em um quarto depois que alguém saiu do hotel? Uma peruca loira cheia de bosta, escondida na parte superior do guarda-roupa. Havia uma senhora maior na sala. Quando ela saiu, disse à recepção que tinha feito uma bagunça na sala e pediu desculpas. Eu era o gerente da casa. Quando entramos na sala, nunca vi tanto coco em minha vida. Estava na cama, em todo o chão, no balcão do banheiro, em todo o banheiro, nas paredes, e em todos os lugares no chuveiro. Tanto eu quanto a governanta começamos a mordaçar tanto. Ela me disse que eu poderia escrevê-la se eu quisesse, mas ela não estava limpando-a. Acabei tendo que chamar uma daquelas empresas de risco biológico. Tirando isso, um suicídio, e apenas uma maldade geral. Mas nunca vi tanto coco em minha vida. Fui empregada de um motel barato por um pouco. Foi um trabalho terrível. Nós costumávamos ver coisas malucas o tempo todo. As brigas não eram incomuns. Os tiros aconteciam algumas vezes. Os acompanhantes frequentavam nosso hotel, assim como os traficantes de drogas. A coisa mais bizarra que eu vi entrando num quarto foi uma garota com lingerie na cama, com alguns brinquedos inapropriados ainda em uso nela. Seu namorado amarrado e trancado no armário com uma fralda. Levou-nos um pouco para descobrir o que aconteceu enquanto o casal mantinha a boca fechada. O trio que deu errado ou certo, dependendo de quem você perguntou. Tenho muitas histórias de horror de hotéis do Warwick em Denver, mas para me ater à questão dos fios. Esse cara tinha saído super de repente e isso nos deixou perplexos, pois ela tinha pago por uma semana ou mais. A governanta foi até lá e imediatamente me chamou para ir até o quarto. Encontramos vários pontos de cogumelos e chicoteadores. Mas mais interessante foi que esse homem tinha levado tudo na sala e feito uma pirâmide no centro da mesma diretamente para o telhado. A única coisa que a mantinha unida era a pura tensão. Qualquer coisa que não estivesse parafusada estava ali. Bastante impressionante, honestamente. O preservativo ocasional era suficiente para me enojar. Um cara estava obviamente filmando filmes inapropriados, pois todas essas caixas de figurinha estavam por toda parte. O mais comum eram enormes pilhas de caixas de pizza e 30 pacotes de cerveja com shape como até o teto. Dias que valiam a pena tirar recipientes. Também, outra coisa que tenho notado é a quantidade de pessoas que não desligam a TV quando saem, geralmente em plena explosão. Eu costumava trabalhar em um pub no sul da Inglaterra, e acima do pub havia quartos para as pessoas reservarem. Chego ao trabalho um dia e um dos chefes que morava em um dos quartos acima estava reclamando com meu pai, o chefe, sobre o casal que tinha ficado no quarto ao lado dele. Eles tinham tido momentos de intimidade barulhentos durante toda a noite. O casal tinha saído recentemente e o quarto precisava ser limpo. Ao entrar no quarto, ficou claro que este casal tinha alguns problemas interessantes. Havia amarras de cabos nos postes da cama, uma faca ensanguentada na cama e uma haste de metal na banheira. Eles também tinham um chicote no banheiro e preservativos, compactadores espalhados pelo chão do quarto. Os lençóis estavam encharcados em uma mistura de sangue e urina. O sangue era salpicado pela parede junto à cama e também havia marcas de sangue na banheira. Havia também vômito em alguns lugares. A equipe de limpeza tinha que se livrar dos lençóis e do colchão porque não podiam ser limpos suficientemente bem. Acho que meus chefes também mandaram trocar o tapete e pintar novamente as paredes. De qualquer forma, foi perturbador. Tinha um pequeno grupo que era do Reino Unido. Uma senhora, na época provavelmente em meados dos anos 60, estava hospedada em um dos quartos do quinto andar. O que aconteceu foi que ela teve um acidente onde tentou ir ao banheiro para fazer o número 2, mas não conseguiu. Havia coco na lateral da cama, ao redor da cama, no tapete e nas costas dela. Recebemos a chamada de que isto aconteceu às 6h30 da manhã, quando eu tinha começado meu turno e nosso porteiro noturno, na época, subiu e a limpou. O fedor era tão forte que eu podia sentir o cheiro fora do quarto dela e o cheiro também estava na mala dela e eu tinha uma mão na maçaneta da porta e outra mão na mala dela quase vomitando. No final, praticamente tivemos que reformar o quarto inteiro por causa disso. Fui chamado do hotel na noite de Ano Novo porque algumas crianças corriam nuas pelo hotel e meu auditor noturno não sabia o que fazer. Eu disse a ele para dizer a eles para pararem e no dia seguinte eu abordaria o assunto porque eu estava bêbado e não conseguia chegar lá. No dia seguinte, caminhei por um quarto que estava totalmente destruído. O banheiro estava quebrado ao meio porque o barril estava muito pesado e eles o levaram para a banheira,
que por sua vez se partiu porque os barris são pesados. Eles carregaram a banheira com gelo que também aqueceu sobre nossa máquina de gelo. Havia substâncias ilegais espalhadas por toda a sala. A erva e o coque estavam por toda a mesa de café, chão, sofá e balcão do banheiro. Pílulas e preservativos estavam nos balcões. A tela da janela foi rasgada como se alguém tivesse sido jogado pela janela. O tapete foi arrancado por alguma razão desconhecida. A cama tinha sido empurrada para fora da armação e estava encostada a uma meia parede como uma espécie de mega forte de travesseiros. O quarto cheirava como uma orgia infusa de álcool e drogas. Tenho certeza de que havia muito mais que eu não via. Mas enquanto inspecionávamos o quarto com um policial, as crianças que alugaram o quarto apareceram e prontamente tiraram 180 do hotel e fugiram. Liguei para um número que estava associado ao quarto e acabei falando com uma das crianças mãe. Ela desceu para o hotel e passou pelo quarto comigo novamente. O olhar dela depois que o oficial e eu lhe explicamos a situação foi mais decepção do que raiva. Decepcionada por ela ter perdido tudo. Foi uma interação muito estranha. Acabamos multando o cartão arquivado em cerca de $2.500 por danos. Eles ligaram para a empresa que lhes devolveu o dinheiro porque não havia provas suficientes. Apesar de nossas fotos e relatório policial, a sala levou cerca de 2 semanas para voltar ao normal. Acabei descobrindo de uma enfermeira aberrante que estava conosco que cerca de 20 pessoas estavam na sala. Ela havia ligado várias vezes para a recepção para reclamar em um momento, abriu a porta e disse algo apenas para ver o quarto completamente carregado de pessoas. Ela disse estar surpresa por os detectores de fumaça não terem disparado. Uma outra coisa que vi foi um quarto onde um homem escondeu seu cachorro. Não podíamos entrar na sala se o sinal de não incomodar estivesse no ar. Mas depois que o cheiro começou a ficar ruim, entramos para encontrar cocô de cachorro em todos os lugares. Como? Em todos os lugares. A cama estava ensopada em mijo. Tivemos que remover tudo. Era horrível. Eu trabalhava principalmente na lavanderia e ajudava na limpeza da casa, fazendo verificações de quartos. Este único quarto, 2 camas rainha. Os hóspedes eram 4 pessoas maciças. Estou falando de 6 apóstrofo um mínimo 325 lbs ou mais facilmente. Parecia que eles não tinham uma única célula cerebral funcional entre eles. Quando fui abrir a porta, a primeira coisa que vi foi o balcão e a pia absolutamente coberto de xarope, cereais e derramamentos de café. O.F. IN, vem aqui, Mira. A governanta e eu abrimos a porta até o fim. Nós dois estávamos prontos para desistir ali mesmo. Parecia que uma cafeteria explodiu. Havia comida em todas as superfícies imagináveis. Os balcões, as camas, o peitoril da janela, as cômodas, a barraca noturna. A TV tinha manchas de xarope de dedos, assim como o controle remoto. O chão era fundo no tornozelo em invólucros e caixas. Havia até mesmo comida no banheiro. Entrar para encontrar um cadáver teria sido muito preferível. Iane estava em estado de choque absoluto. Ela passou 10 anos como governanta lá e suponho que ela também nunca teve estas coisas antes. Ela apenas começou a murmurar em espanhol. Fez uma cruz e voltou para seu carrinho 3 quartos abaixo. Ela teve que ficar mais 2 horas para limpar aquelas coisas. Eu queria chorar e tudo o que podia fazer era pedir desculpas a ela e a deixei com ela. Informei a recepção e perguntei se era possível fazer uma lista negra. Porque isso era uma porcaria absoluta. Apenas porcos absolutos. Tenho quase certeza que os porcos estão ofendidos com isso. Não consigo pensar em mais nada que possa descrevê-la adequadamente. Peguei um contentor de lixo de uma escola secundária logo após o almoço e despejei fora. Era assim que esta sala se parecia. Era como se eles não fizessem nada além de comer do check-in ao check-outubro. Quando as roupas de cama chegavam à lavanderia, eu tinha que ter meu parceiro, muito mais alto que eu, sacudindo tudo para fora da lata de lixo antes que pudéssemos tratar as manchas e lavar tudo. Depois tive que limpar novamente o chão da lavanderia. Isso foi há 3 anos e ainda estou chateado com isso e nem trabalho mais lá. Desde então, eu tenho dobrado a minha política de sem xarope em casa. Eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego na recepção de uma conhecida cadeia e estava procurando um controle remoto para dar a um hóspede que não conseguia encontrar o deles no quarto. Peguei uma lista de quartos sujos e fora de ordem e escolhi o mais próximo de seu quarto. Quando entrei, fiquei chocado ao ver sangue por toda parte. Acontece que alguém havia entrado naquele quarto e infelizmente tentou cometer suicídio. O homem tinha ligado para o 911 depois de se machucar e pingar sangue por toda a sala durante o processo. O homem foi levado a um hospital felizmente,
Conseguiu. A sala foi posta fora de ordem para que a gerência pudesse limpá-la para que outros funcionários não tivessem que ver ou limpar a sala. Como a gerência não queria dar a conhecer o que acontecia ao pessoal, a razão da falta de ordem era apenas que ele precisava de uma limpeza profunda. E é por isso que eu não tinha ideia no que estava me metendo. Trabalhou na limpeza da casa durante um ano antes de se mudar para a recepção. O pior foi um conjunto de sala adjacente que teve uma festa de aniversário para crianças. Havia pegadas no suporte da televisão. Alguém pegou um touro vermelho em algum momento e o derramou sobre a mesa. Nem mesmo tentou limpá-lo. Vômito nas camas, na banheira, no lava-louça. Extratos literais de sujeira no chão. Camadas de grande lixo sobre camadas de migalhas em cima de uma gosma pegajosa amassada no tapete. Encontramos cerca de uma dúzia de brinquedos de refeição de crianças abandonadas presas nos móveis. O que fez os filhos da lavadeira realmente felizes. O que mais se destaca em minha memória são as pequenas pegadas através do touro vermelho congelado e pela lateral do suporte da TV. Eu costumava ser recepcionista em um belo hotel 3 estrelas em Londres. Tínhamos um hóspede regular com um grave problema de álcool, que mijava na cama pelo menos uma vez por semana. Ele trabalhava para uma empresa com a qual tínhamos contrato, então não podia realmente fazer nada com ele. Bastava manter o mesmo quarto para ele durante os dias de semana e deixá-lo como o último quarto para os fins de semana. Durante meu tempo lá também tivemos um convidado fazendo coco no tapete e usando a cortina para limpar. O engraçado nela é que ela reservou um quarto para 3 noites e deixou sua surpresa na primeira noite. Nós bloqueamos sua chave. Então ela teve que vir até a recepção e falar comigo. Liguei para o gerente do hotel que teve uma conversa particular com ela. Aparentemente, ela ficou chocada com o fato de a termos banido e cobrado pela limpeza. Também encontramos um tampão no traseiro. Nossa política era que tínhamos que manter todos os itens que os hóspedes deixavam para trás por 3 meses. Abrimos uma exceção e enviamos um e-mail ao cavalheiro se ele gostaria que a enviássemos a ele. Ou deveríamos simplesmente jogá-la fora. Eu acho que ele não respondeu. Brinquedos inapropriados nas gavetas ou deixados sob os móveis. Viciados que foram removidos de seringas deixadas. Parafernália, lixo e manchas de sangue em todos os lugares. O coworker, que na época era o gerente da recepção, tendo problemas de vida reservados em uma sala, ficou coberto de garrafas de vinho e retirou recipientes em todos os lugares. Tive que pedir-lhe embaraçosamente que saísse para que pudéssemos limpar o quarto para um fim de semana esgotado. Mais engraçado, para mim, mas ainda me sinto mal cerca de 15 anos depois, fim de semana esgotado. Checado em hóspedes. Eles imediatamente chamam de chateados. Eles encontraram um preservativo usado na unidade AC. Como isso não foi percebido pela limpeza da casa? Não faço a menor ideia. Não tínhamos outros quartos para movê-los também na época. Liguei para a faxineira que era a pequena Filipino Nana mais doce e tive que mandá-la para este quarto para limpar o quarto de 2 hóspedes muito chateados. Ela voltou depois e era como: "Oh, Artemis, tive que raspá-la com uma faca de manteiga." Escusado será dizer que eles conseguiram um bom desconto e alguma comida grátis no restaurante. O pior, cadáver. Eu costumava trabalhar com segurança e 2 de minhas paradas eram hotéis. Bem, uma era um motel. Se você sabe a diferença, todo o poder para você. De qualquer forma, uma era mais ou menos ir para a área. Restaurantes nazi, bar popular, salão de baile, etc. E o auditor noturno daquela noite era uma Karen. De todo o pessoal que conheci enquanto trabalhava na segurança, ela durou o mínimo de tempo. A grande coisa que a fez ser demitida foi receber hóspedes que pagavam apenas em dinheiro, sem cartão de crédito, e não tinham sua carteira de motorista ou qualquer tipo de identificação registrada. Na manhã seguinte, quando o pessoal de limpeza foi limpar o quarto, encontrou merda preta espalhada nas paredes, cortinas e roupa de cama. O pessoal assumiu que era tinta de cabelo, várias parafernália de drogas, lâmpada cortada em um cano de crack, agulhas de heroína, e todo tipo de sobra de bebida. Acho que o auditor que trabalhou naquela noite disse que despediram Karen imediatamente após ela mal ter trabalhado uma semana. Momentos divertidos. Eu vivi em um hotel em Waikiki durante 3 meses enquanto procurava um apartamento. Era um hotel muito degradado, mas uma experiência única e divertida. Uma garota que eu conhecia que começou a ficar no corredor encontrou salpicos de sangue atrás do carrinho de micro-ondas, que eu vi com os meus próprios olhos. Durante o pouco tempo que vivi lá, houve 2 tentativas de suicídio de pessoas que ameaçavam pular de andares mais altos.
mas foram dissuadidas pelos médicos. Foi muito perturbador. Cheguei em casa do trabalho durante uma delas. Outra coisa nojenta. Eu estava deitado na cama e vi as pessoas se livrarem de seu lixo jogando sacos plásticos pela janela. Era estranho estar no 18º andar e sempre ver sacos plásticos flutuando para baixo, semelhante a um saco de cigonha. Não dentro do quarto, per se, mas o cara pomposo, NZ aqui, fez o check-in no hotel com seus pais. Ele provavelmente estava na casa dos 20 e poucos anos. Depois que seus velhos chegaram na cama, ele foi até o bar irlandês do hotel para tomar um refresco, revendo as filmagens após terem sido encontradas pelo gerente noturno das latas do corredor. Os seguintes eventos aconteceram. Aproximadamente 2 da manhã o sujeito foi visto a sair do bar irlandês e reentrar no hotel via acesso à internet. O sujeito parece um pouco desorientado. Tem dificuldade em encontrar seu quarto. Adjunto a um sofá no corredor, diretamente sob a câmera de segurança, para uma soneca pequenina às aproximadamente 0345 HRS. O sujeito acorda. Move-se para a mesa ao lado do sofá. Deixa cair seus passos. Senta-se sobre a mesa e praticamente caga as pernas em cima dele de si mesmo. O sujeito volta para o sofá sem calças com o traseiro muqui. O caquestreac na parte de trás do sofá é claramente visível até mesmo na cama preta e branca granulosa de baixa luminosidade. Ele foi encontrado misericordiosamente antes que os outros hóspedes se levantassem de seu sono. Checou antes de seus pais. Deixou uma gorjeta de vergonha de $50. Saiu murmurando algo sobre alguém envenenando o bom e velho hotel maçônico. Napier. Tirei algumas histórias de guerra decentes daquele lugar. Não eu, mas alguém que eu conheço. Eles trabalharam em um hotel que tinha esta novidade: quarto ouro. Tudo era cor ouro neste quarto, incluindo o telefone. O gerente achou que era luxuoso, mas era o quarto de aparência mais idiota que você já viu. E um dia um casal, aparentemente respeitável, contratou o quarto para passar a noite. No dia seguinte, depois que o casal saiu calmamente mais cedo, os faxineiros descobriram as consequências mais nojentas. Este casal tinha literalmente manchado os excrementos humanos pelas paredes com as próprias mãos. Eles tinham destruído o quarto e também feito muitas coisas bizarras em geral. Por exemplo, amarrar a porta do banheiro aberta com um par de meias calças, que também tinham sido sujas. Eu estava em uma viagem de negócios a Lansing, há vários anos. Talvez em 2005 mais ou menos. Entrei em meu quarto de hotel e uma mancha escura na parede chamou minha atenção. Acabou sendo um bolor negro que se infiltrou no teto do banheiro. Fiquei debaixo dele por um momento atordoado com isso. Quando eu me virei e olhei para a cama, o edredom estava coberto de sangue. O sangue estava seco e colocado sobre o edredom. Parecia que ninguém estava no quarto do hotel desde que alguém foi assassinado na cama. Isso é o que parecia. Eu não tenho ideia. Olhando mais de perto, havia sangue seco no tapete e salpicado na parede. Peguei minhas coisas e voltei ao cheque na mesa e lhes disse que havia algo muito errado. Contei sobre o molde e o sangue seco por toda parte. Eles me disseram que não tinham outras salas e que não pareciam preocupados com o sangue seco. Sem quarto. Eu estava sentado no saguão deles às 22 horas. Não sabia o que fazer, já que não tinha onde ficar. Mas isso era muito sangue. Quanto mais tempo eu ficava ali sentado, mais tempo eu percebia que algo estava muito confuso. Então liguei para a polícia e relatei o ocorrido. A polícia apareceu em minutos. Eles tiveram acesso ao quarto. O pessoal da escrivaninha me olhou como se eu tivesse cometido algum tipo de afronta terrível à decência o tempo todo. Pediram-me para fazer uma declaração. O que eu fiz? Tendo feito minha parte, estava do lado de fora tentando encontrar outros hotéis para ligar e verificar a disponibilidade. Chamada após chamada. Reservava hotel após reserva de hotel. Uma mulher acabou por vir até mim e começou a conversar comigo. O que falta é que ela era uma trabalhadora íntima e legal e se ofereceu para me acolher e me mostrar um bom tempo até o sol nascer. Acabei voltando para o aeroporto e voando para casa depois de tudo isso.